parábola está presente na disciplina de matemática na parte de seções cônicas em geometria analítica. A geometria analítica é a parte da matemática que relaciona a geometria, a álgebra e estuda os resultados dessa relação. A parábola foi criada inicialmente pelo matemático e astrônomo grego Apolônio de Perga, e ele foi apelidado como o grande geômetra. Então, seus estudos sobre a parábola foram difundidos anos depois pelo matemático e cientista francês Pierre de Fermat. Ele nasceu em 1607 e morreu em 1665. E foi ele que estabeleceu que a equação de segundo grau representa uma parábola quando seus pontos são aplicados em um plano cartesiano. E agora sobre seções cônicas. As seções cônicas são curvas que se obtêm a partir da intersecção de um cilindro ou cone circular reto com um plano. Na superfície afunilada, existem 3 tipos de cortes que podem ser obtidos por esse processo. São eles, principalmente esses 3. A elipse, a parábola e a hipérbole. O círculo é aquele que todos conhecemos. Agora vamos aos exemplos práticos, para ver cada um mais certinho. Primeiro a elipse. A elipse é a cônica definida na intersecção de um plano que atravessa a superfície de um cone. Aqui vocês podem ver, é como se fosse um plano que corta um pouco mais inclinado, formando algo um pouco mais oval e não uma circunferência completa. A parábola, que é o que vai ser estudado, é uma intersecção de um plano que penetra a superfície de um cone. Ele corta desse jeito. E aí esse desenho é o que vai formar o plano cartesiano, que é esse aqui. A hipérbole é a intersecção de um plano que penetra num cone em paralelo ao seu eixo. Ou seja, o eixo é esse e ele está em paralelo, de pé. E aí o desenho que forma aqui, com esse aqui, é esse aqui, que é o que vai ser visto no plano cartesiano. E a circunferência, ela é nada mais nada menos do que uma elipse perfeita, ou seja, um círculo com uma excentricidade nula. E a elipse, lembrando que ela é superior a 0. A circunferência é 0, por isso que ela é mais certinha e a elipse é um pouco oval. Sobre a parábola. A parábola ela é obtida, mais especificamente, seccionando obliquamente, ou seja, de uma maneira inclinada, um cone circular reto com um plano paralelo à geratriz oposta. Ou seja, vamos pegar esse exemplo aqui. Aqui tem um cone e vem um plano cortando de maneira inclinada e paralelo à geratriz do cone, que é essa aqui, paralelo. Então, a figura que foi recortada no cone, quando posta sobre uma superfície plana, forma esse desenho, que é a concavidade da parábola. Aqui, formou esse aqui. Aqui são outros exemplos da parábola. Aqui é outra forma de visualização, que é o mesmo desenho. Esse aqui no cone, para mostrar que realmente aqui é uma maneira paralela. E aqui é como se fosse o cone colocado em uma superfície plana. O corte fica exatamente assim. Agora vamos ver a representação da parábola em gráficos. Suponha um eixo vertical D e 2 pontos F e V. Agora, vamos ver a representação da parábola em gráficos. Suponha aqui um eixo vertical D com 2 pontos V e F, que não são pertencentes à reta D. A distância entre a reta vertical D e o ponto V deve ser a mesma distância do ponto V até o ponto F. E todas as sequências de pontos que possuem a mesma distância entre F e a mesma distância entre D são pertencentes à parábola. Ou seja, esses aqui que eu estou marcando são alguns pontos. Vamos supor aqui, esse ponto, ele tem essa distância de F e a mesma distância até D. Ou seja, então isso aqui considera esse ponto pertencente à parábola. E a parábola é formada pela união de todos esses pontos.
que fica mais ou menos assim. Tá um pouquinho torto, mas é isso. Ou seja, todos os pontos que estão à mesma distância de F e D são pertencentes à parábola. Aqui tem como a gente ver uma fórmula para verificar isso. Por exemplo, o V e o F é a mesma coisa que o F e o D dividido por 2. Porque ao você pegar essa distância e dividir por 2, vai dar a mesma distância desses dois aqui. Isso se refere um pouco mais à distância. Agora, supondo que um desses pontos se chame P, a gente pode fazer a fórmula assim: PF é igual a PD, para mostrar também que é a mesma distância. E agora uma outra representação, para dar um exemplo, nomeando todos os pontos. Para ficar mais clara a definição, vamos nomear todos esses pontos para exemplificar aquela fórmula. Por exemplo, imagine uma parábola com os pontos que pertencem a ela, como P, Q, R e S. E a diretriz D com pontos P', Q', R' e S'. Essa aqui, por exemplo, a primeira, são todas iguais, só que os pontos são diferentes. PF é igual a PP. O PF aqui é a mesma distância do que P'. Aqui também, QF é igual a Q'. QF é igual a Q'. Certo? Então, só para mostrar mesmo que são que é a mesma distância. Portanto, agora uma explicação, essa aqui eu vou deixar para vocês, é como se fosse uma explicação resumindo tudo isso sobre os gráficos. A parábola, é um conjunto de pontos que formam uma curva plana aberta, que no caso é essa aqui, certo? Ela pode ser tanto de assim, quanto para baixo, quanto para cima, quanto para o outro lado. Em que a distância de qualquer um de seus pontos, como visto aqui, até o foco, que vocês vão ver sobre os elementos mais à frente, mesma distância do que esse mesmo ponto até a diretriz. Lembrando que o foco e o vértice não vão pertencer à diretriz D. E o uso mais conhecido dessas parábolas são ligados à função do segundo grau, ou seja, a parábola é a seção cônica em que os pontos são representados em um sistema de coordenadas cartesianas através da equação do segundo grau. Bom, agora explicarei a função da parábola. Bom, aqui nós temos alguns pontos. Esse primeiro aqui é o foco. Aqui nós temos onde a parábola passa o eixo x e y, que é o vértice. E aqui nós temos uma reta também chamada diretriz, que fica de costa com a parábola. Bom, a parábola tem como sua propriedade que a partir do foco a qualquer ponto da parábola e esse ponto até a diretriz tem valores iguais, ou seja, são distâncias equidistantes. Bom, do foco ao vértice nós temos uma distância, também chamada P sobre 2. E do vértice à diretriz nós temos a mesma distância, que também é P sobre 2. Bom, o vértice se encontra no ponto 0, no x e no y 0 também. A fórmula para esse cálculo é x² igual a 2py. É a equação reduzida, sendo que quando p maior que 0, a concavidade é para cima, e quando p menor que 0, a concavidade é para baixo. Agora teremos outro tipo de parábola. Bom, aqui temos ela que... Bom, aqui temos o ponto, que é o foco, o vértice, 0, 0. Aqui a diretriz. E aqui a distância, que também é P sobre 2 e P sobre 2. A fórmula para cálculo é y² igual a 2px, em que P maior que 0
concavidade é para o lado direito. E P menor que zero, a concavidade é para o lado esquerdo. Aquela que foi dada a fórmula era da parábola no vértice. Só que nós temos outro tipo de parábola, que se encontra fora do vértice 0, 0, que não seria mais na origem. Seria, por exemplo, aqui. Em que, no eixo X, o ponto que o vértice se encontra se chama-se H. E no Y, se chama K. E assim, nós temos a fórmula. Nós temos o vértice aqui, H, que é o X, e o K, que é o Y. Tendo a fórmula x menos h ao quadrado igual 2p y menos k. Em que p, quando for maior que zero, a concavidade é para cima. E p menor que zero, a concavidade é para baixo. Bom, outro tipo de parábola é aqui a parábola se encontra à direita, formando um vértice. E aqui a parábola se encontra no vértice H e K novamente, tendo sua fórmula de cálculo como y menos k ao quadrado igual a 2px menos h. Quando p é maior que zero, concavidade à direita. Quando p menor que zero, à esquerda. Fala mais alto, bicho. Calma. Você tá brisando, você começa a falar mais baixo, mano. Agora temos aqui um exercício resolvido. Determinar a equação da parábola de vértice 3 e menos 1, sabendo que y menos 1 igual a zero. É a equação de sua diretriz. Como tinha dito anteriormente, a diretriz se encontra na costa da parábola. Ou seja, desenvolvendo essa equaçãozinha aqui, y menos 1 igual a zero, teremos que y, aí o menos 1 passa para cá, positivo, igual a 1. Então, fazendo o gráfico, fazendo plano cartesiano, x, y, teremos 1 aqui. Então, a reta da diretriz passa por aqui, certo? E que o vértice se encontra a parábola é 3 e y é menos 1. Marcando o ponto aqui. Então a parábola está com concavidade para baixo. Bom, sabemos também que do vértice a diretriz equivale a π sobre 2. Então, para nós acharmos o P, que é da fórmula, teremos que fazer do menos 1 a 1, quantos números são? São 3. Não, são 2. São 2 números. Então ficaria P sobre 2 igual a 2. P, como está dividindo, passa multiplicando, igual a 4. Então daqui, mais 4 números, estaria localizado o foco. Mas o que ele pede é para determinar a equação da parábola. Ou seja, x ao quadrado 2py. Bom, descobrimos que o P é 4. Então, 2 vezes 4.
tendo assim a função igual a 8y. Aqui temos um exercício resolvido sobre a parábola fora do vértice. Bom, sabemos que aqui a equação da diretriz é y menos 1 igual a 0. E como eu disse, a diretriz sempre fica oposta à concavidade da parábola. Então, resolvendo essa equação, temos y menos 1 igual a 0, está negativo, passa para lá positivo, então y igual a 1. Fazendo um plano cartesiano, x, y. Qual que é o ponto 1? O ponto 1 seria aqui. Então a diretriz se encontra aqui. E temos o vértice 3 e menos 1. 3 é o x e menos 1 é o y. Também sabemos que do vértice à diretriz temos uma distância p sobre 2. Ou seja, do menos 1, do 1, por exemplo, ao menos 1, nós temos uma distância de menos 2. Então, desenvolvendo aqui, fica p igual a menos 2, está dividindo, passa multiplicando. P igual a menos 4. Se vocês se lembrarem, ele está perguntando aqui a equação da parábola. Então, nós já achamos o valor de p e utilizaremos qual fórmula? Utilizaremos essa fórmula aqui, porque a concavidade está para baixo e não para o lado. Então vai ficar x menos h ao quadrado 2p y menos k. Também vale lembrar que o x tem o mesmo valor que h. O x, que seria 3, tem o mesmo valor que h. E o y, que seria menos 1, tem o mesmo valor que k. Então, substituindo, fica x menos 3 ao quadrado igual a 2. O p a gente tem que é menos 4 vezes y menos 1. Então, aqui vai ficar x menos 3 ao quadrado menos 8 vezes y mais 1. Aqui nós temos um produto notável, que ficaria x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, que seria 3 ao quadrado. Igual, aí fazendo a distributiva aqui, menos 8 vezes y, menos 8y. Menos 8 vezes 1, menos 8. Simplificando, x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a menos 8y menos 8. E tem como a gente simplificar mais ainda. X ao quadrado menos 6x mais 8y mais 8, que seria o y para cá estava negativo, veio positivo, e aqui estava negativo, também veio para cá positivo. Aí ficaria x ao quadrado menos 6x mais 8y mais 17 igual a 0. Sendo essa a equação que ele pede enunciar. Aqui temos outro exercício resolvido, que pede determinar a equação da parábola com foco 1 e 2, no vértice 1 e 2, sendo x igual a 5 a equação da diretriz. Bom, vamos fazer o gráfico. X, y. Ele está falando que a diretriz é quando o x é igual a 5. Então aqui 1, 2, 3, 4 e 5.
Então a diretriz é aqui. Se aqui é a diretriz, ela sempre fica oposta à concavidade da parábola. Então a parábola vai estar de que lado? Ela vai estar desse lado, esquerdo, de virada para esse lado. E o foco é o vértice 1 e o y2. 1, 2. Seria nesse ponto o foco. Aqui também pode ser escrito x aqui como h, y como k. Bom, se a gente tem um foco aqui, nós temos uma distância, p sobre 2. Bom, qual seria a metade daqui, ó? Daqui, desse ponto, até esse. Se aqui nós temos 5 e aqui temos 1, a metade seria 3. Então aqui, p sobre 2. E aqui, p sobre 2. Em que aqui seria o vértice da parábola. Ponto 3, 2. E aqui seria o foco dela. Bom, daqui, do 1 para o 3, temos uma variação de menos 2. Então, seria p sobre 2 igual a menos 2. Desenvolvendo p menos 2, está dividindo, passa multiplicando, igual a menos 4. E aí, o vértice, como eu já disse anteriormente, o H, o K, o vértice se encontraria no eixo X, 3, e no K, 2. Lembrando novamente da fórmula, quando a concavidade está ou do lado direito ou do lado esquerdo, nós utilizamos essa fórmula aqui. Então vamos transcrevê-la aqui. Y menos k ao quadrado igual a 2p x menos h. Bom, nós já temos o p e temos o vértice. Então é só substituir. Y menos 2 ao quadrado igual a 2 vezes menos 4 vezes x menos h, que seria 3. Aqui, fazendo essa parte, ficaria y quadrado, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o quadrado, não, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 2 vezes menos 4, menos 8, vezes x, menos 3. Ficaria aqui y ao quadrado menos 4y mais 4. E aqui fazendo a distributiva, menos 8x, menos 8 vezes x, menos 8x. Menos 8 vezes menos 3, mais 24. Podemos ainda assim simplificar mais essa equação, ficando y ao quadrado menos 4y mais 4. Aqui está negativo, passa positivo. 8x, e aqui está positivo, passa negativo. Menos 24, igual a 0. Ficando assim, y ao quadrado menos 4y mais 8x menos 20, igual a 0. Sendo essa a equação que ele pede enunciar. Bom, os elementos da parábola. A parábola, ela possui a diretriz, que é a reta, essa daqui, o foco, que é esse ponto aqui, o vértice, que é o ponto mais próximo da diretriz, e o parâmetro, que é a distância entre o foco e o vértice, que é a mesma distância daqui de baixo também. Bom, existem duas formas de concavidade, que é a concavidade para cima, quando o valor é maior que 0,
e concavidade para baixo quando for menor que zero. Bom, agora a gente vai resolver um exercício. 1. Determina a equação da parábola sabendo que o vértice é 0, 0 e a diretriz, que é a linha D, é igual a y igual a menos 2. Bom, o que a gente vai fazer primeiro? A gente primeiro monta a parábola. A gente sabe que o vértice é 0, 0, então vai ser aqui. E a diretriz, que é a linha D, vai ser menos 2. Então vai ser menos 1, menos 2. E aí você traceja a reta. Bom, como é a equação da parábola? A equação da parábola, como visto anteriormente, é x ao quadrado é igual a 2 vezes p, que é o parâmetro, vezes o y. Bom, nesse caso, a gente vai descobrir o que? O parâmetro. A gente sabe que a metade do parâmetro vale 2 unidades, porque aqui tem 2 unidades. Até o 2 é 2. Então, p sobre 2 é igual a 2. O 2 que está dividindo, ele passa multiplicando. Então, vai ser 2 vezes 2, que vai dar p é igual a 4. Aí, a gente só substitui na fórmula, que vai ficar x sobre 2 é igual a 2 vezes 4y. 2 vezes 4y é igual a 8y. Então, x sobre 2 é igual a 8y. Ou, se a gente passar o 8y para o lado de cá, que está o x sobre 2, vai ficar x sobre 2 menos 8y é igual a 0. Parábola no dia a dia. Conhecemos a parábola como gráfico de uma função quadrática. As parábolas intervêm no estudo de problemas do âmbito da astronomia, da física e de outras ciências, como, por exemplo, o estudo de lançamento de projéteis. Nós podemos observar a aplicação dessas parábolas nos faróis de carros. Todo farol de carro possui uma lâmpada que é colocada no foco da superfície parabólica. Neste caso, podemos ter acesso às propriedades ópticas da parábola, que fazem parte de nosso cotidiano. Nos fornos solares também é possível ver. Esse exemplo não é comumente encontrado em nosso cotidiano, mas é importante para mostrar o conceito de parábola, que pode ser utilizado em benefício da humanidade. As antenas parabólicas são objetos bastante utilizados na comunicação atual, através da transmissão via satélite, telefonia móvel e GPS. Sistema de radionavegação baseado em satélites. Dessa forma, as pessoas passam a entender o funcionamento da antena parabólica, que a maioria delas utiliza em casa, podendo compreender a relação que há entre a forma geométrica da parábola e a incidência de raios paralelos sobre a superfície côncava.